Amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor para os irmãos, para quem está nos assistindo pela internet. Quando as crianças estavam cantando aqui, que pegou aquela lanternazinha e falou que o pai era o farol, né? Eu me lembrei de uma criança, que um pai que disse para o filho, estava andando com o filho assim: filho, cuidado por onde você anda. Ele falou assim para o pai: toma cuidado o senhor, porque eu estou seguindo o senhor. E nós temos que ser exemplo, né? No aniversário do meu neto, pediram para eu trazer uma palavra. Aí eu disse que não adianta você botar nome bonito, nome que tem um significado muito importante. Isso é bom. Ah, qual é o significado do teu nome? Aí você diz: poxa, um significado. Mas se você, falei para a Natália e para o Júnior, se vocês não forem exemplo, isso não vai adiantar nada, porque eu vi na televisão um garoto que o sobrenome dele tinha o Espírito Santo. E o cara estava sendo preso. Não existe mágica no reino espiritual. Existe dedicação do pai, se esforçar. Eu estava falando para o Emerson aqui, que ser pai de verdade não é fácil. Fazer filho é mole. Todo mundo quer. Não é isso? Fazer filho é mole. Agora, educar, ser exemplo, isso é difícil. Não é fácil. E hoje é dia dos pais. Como o pastor Daniel falou, quero parabenizar todos os pais, né? Mas a irmã falou aqui também que nós temos um pai que está no céu. Esse pai é muito importante, ou melhor, é o mais importante de todos. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos: qual o presente que você vai dar hoje para o nosso Pai Celestial? Ou melhor dizendo, qual o presente que você acha que ele gostaria de ganhar de você? Alguém pode responder isso aí? Vamos lá. Qual o presente que você acha que Deus gostaria de receber de você hoje? Alguém pode falar alguma coisa? Coração. O que mais? Adoração. Isso. Eu já tinha pensado nessa resposta de vocês. Eles vão dizer adoração, vão dizer vou dar meu coração. Mas vamos materializar essa resposta. Por exemplo, se perguntasse para mim o que eu gostaria que meu filho me desse, eu acho que essa resposta seria de Deus: obediência. Obediência. Um filho obediente, ele agrada o coração do pai. Esse presente é o melhor de todos os presentes. Em João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? É a Bíblia que está dizendo isso. Se tem uma coisa que agrada a Deus, é a obediência. Irmão, se o mundo está do jeito que está, guerra, tribulação, assassinatos, rebeldia, tudo isso que está acontecendo nesse planeta é por causa de uma desobediência. Para pensar. Uma desobediência levou a humanidade a viver o que está vivendo. Mas que desobediência foi essa? Deus falou para não comer um fruto. Uma coisa simples, um fruto. E Deus explicou. Todo mundo conhece essa história. E essa desobediência trouxe essa tragédia para o mundo. Uma desobediência sua pode complicar a sua vida, pode complicar a minha vida. E para piorar as coisas, Abraão e Sara ainda complica mais o negócio.
Uma desobediência de Sara e de Abraão trouxe essa tragédia que está acontecendo lá no Oriente Médio. Essa guerra, essa briga que não tem fim de milênios que eles estão brigando lá, por causa de uma desobediência. Para pensar no que pode gerar uma desobediência e as consequências. Hoje, na realidade, eu quero falar com os irmãos sobre a consequência da desobediência. Tá? Tem um hino que diz assim. Ele diz assim: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos meus obedecer. Canta comigo, ó. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações onde eu passar. Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Ele diz: bendito serei na terra. Canta, irmão. Bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Entendeu? Quando a gente obedece, o que acontece conosco, irmão? E eu quero falar agora de uma desobediência de uma pessoa que era assim com Deus. Para mim, na minha interpretação da Bíblia, essa pessoa, ele tinha uma intimidade com Deus que eu acho que nenhum outro da palavra teve essa intimidade, que foi Moisés. Era uma pessoa que Deus escolheu por um propósito, que todo mundo conhece. Eu quero só narrar um pouquinho. Eu sei que os irmãos já conhecem a história de Moisés, mas eu gostaria de falar, só para fixar bem na nossa mente, que o povo hebreu estava escravizado no Egito há 430 anos, e um dia esse povo clamou ao Senhor pedindo para que Deus o livrasse ele daquela escravidão. E Deus já tinha esse propósito, né, que com Moisés, e que Joquebede, quando a criança nasceu, o faraó mandou matar as crianças, e ela coloca ele num cestinho, e que desce o rio, e que a filha de faraó encontra ele e cria ele no palácio. Quer dizer, Deus já tinha um propósito para ele, todo mundo sabe disso. Quando Moisés descobre que é hebreu, o que acontece? Moisés viu um soldado egípcio maltratando um seu compatriota, ele vai lá e mata aquele homem, e ele foge, vai para Midian. Lá ele conhece sua esposa, conhece Jetro, seu sogro, e o tempo passou. Aí Moisés, quando estava com 80 anos de idade, ele está lá com as ovelhas, aí Deus fala com ele: Moisés, sim, Senhor. Moisés, eu tenho uma missão para você. Você vai lá para o Egito para libertar o meu povo. Aí todo mundo conhece. Moisés fala que não tinha condição, que ele era pesado de língua, Aí Deus fala com ele: Moisés, você vai em meu nome. E Deus argumentando com ele, dizendo que não conseguia. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, Deus se ira com ele: coloca a tua mão no peito, Moisés. Aí Moisés coloca a mão no peito. Tira a mão do peito. Moisés está leproso. Coloca a mão no peito de novo, Moisés. Ele coloca. Está são. Aí Deus começa a mostrar para ele o seu poder. E diz: você vai com essa autoridade que eu vou te dar. Aí, Moisés, pega o teu cajado, joga no chão. Moisés joga o cajado no chão. Agora pega pela cauda. Ele pegou. Quer dizer, jogou o cajado no chão, ela se transforma numa serpente. E Deus manda ele pegar de novo pela cauda e ela volta a ser um cajado. Deus começou a mostrar para ele que ele tinha poder e que ia dar esse poder para ele usar esse poder para
fazer os milagres lá no Egito para libertar o povo. Então Deus deu autoridade para Moisés, deu poder para ele ir lá libertar o povo. E ele relutando, não querendo ir, ele fala, aí Deus se ira com ele e fala, ó, vai fazer o seguinte, o teu irmão Arão está vindo pelo caminho, vai se encontrar com você e ele vai ser o seu porta-voz, você vai falar com ele e ele vai falar ao faraó. Aí ele resolve ir. E Moisés vai para se encontrar com o faraó. Aí ele se encontra com o faraó. O que acontece? Deus falando através dele e ele fala que era para ele deixar o povo ir. Aí o faraó disse que não ia deixar. Aí ele pega aquela vara, aquela autoridade, joga lá no chão do palácio, ela se transforma numa serpente. O faraó zomba dele e diz, ih, rapaz, isso a gente faz aqui também. Aí chamou os magos lá, os feiticeiros, eles jogaram a serpente, jogaram as varas deles, se transformaram numa serpente. A serpente de Moisés engole aquelas serpentes e mesmo assim o faraó não deixa. E Moisés começa a usar a autoridade que Deus deu para ele, para voltar ao faraó, e anunciou as pragas. Aí Moisés anuncia, primeira praga foi de sangue, a segunda praga de rãs, a terceira praga, piolhos, depois veio de mosca, morte dos rebanhos, feridas prulentas, granizo, gafanhotos, trevas, e depois a morte dos primogênitos. Tudo isso Moisés estava fazendo de acordo com o que foi lhe dito para fazer. Ele estava obedecendo normalmente. É igual a nossa trajetória, irmão. Nós estamos aqui na igreja, Deus deu uma missão para o pastor, deu uma missão para a pastora, deu uma missão para mim, deu uma missão para todos nós. E nós estamos vivendo, nós estamos caminhando, fazendo a vontade de Deus, não é isso? Deus não deu um propósito para nós, para a gente caminhar, fazer a obra dele. E Moisés estava fazendo aquilo que o Senhor mandou. Então, Moisés fazia tudo como o Senhor mandara. Tinha uma intimidade com Deus tão grande. A intimidade de Moisés com Deus era tão grande, irmão, que um dia Miriam e Arão se reuniram lá e estavam falando mal de Moisés. Olha só a intimidade. Aí Deus chama os três. Cara, vocês três. Aí chegou para Miriam e falou assim, ó, com vocês eu falo por enigmas e sonhos, mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. Miriam, como castigo daquela desobediência, foi jogada para fora do arraial e ficou leprosa 7 dias. Porque Moisés, o ofendido, foi clamar a Deus por ela. E Deus fala que ela ia ser castigada por aquele tempo. Então, a desobediência de Arão e de Miriam teve uma consequência pequena, que eu acho. 7 dias fora do arraial e leprosa. E a vida continua, para vocês verem a intimidade que Moisés tinha com Deus. O que vai me chamar a atenção é que a desobediência, Deus não leva em conta o grau de intimidade que você tem com Ele, não. Tem muita gente aí achando que tem muita intimidade com Deus e começa a fazer coisas que desagradam a Deus, achando que Deus vai passar a mão na cabeça. E não vai. Não vai. Em Êxodo 17, de 1 a 7, Deus manda Moisés ferir a rocha. Agora que eu estou chegando perto de onde eu queria. O povo sendo conduzido pelo deserto, aquele povo não era mole, a gente sabe que esse povo era um povo obstinado, rebelde. E naquela trajetória, eles começam a pedir a Moisés água porque não tinha água. E chegaram para Moisés, você trouxe a gente aqui, lá do Egito, para morrer de sede aqui no deserto, era melhor que a gente estivesse lá. Aí Moisés vai falar com Deus. Senhor, o Senhor está vendo esse povo? Eles estão me pedindo água. E como é que eu vou arrumar água nesse deserto para esse povo aí? Moisés, faz o seguinte. Vai você com Arão, pega o seu cajado e fere a rocha. Aí Moisés
vai com Arão na frente do povo e ele fere a rocha. Aí a água sai, mata a sede do povo e mata a sede dos animais, dos gados. E a trajetória continua. Eles andando e andando e andando. Lá em Números 20, capítulo 7, Números capítulo 20, do 7 ao 12, Moisés desobedece a Deus. Esse mesmo povo vai estar com sede e vai perturbar Moisés de novo. Moisés, nós queremos águas. Vamos abrir a Bíblia aí, em Números 20, capítulo 7. Vamos lá abrir. Número 27. Moisés, aqui, conduzindo o povo, Moisés já estava meio nervoso, ele já estava meio impaciente, porque não é mole não. Você recebe uma missão, ainda mais quando você é líder. Pergunta para a pastora Denise lá, quantas vezes ela ficou nervosa dentro daquele gabinete, o pastor Daniel, você, porque não é fácil lidar com gente não, irmão. Não é fácil lidar com pessoas, não, porque na Marinha onde eu trabalho, me colocaram como encarregado de uma sessão de várias pessoas, mas nem todo mundo é equilibrado. Tem pessoas que tiram a gente do sério. Agora, quando é do mundão, ninguém liga se o cara xingar, se brigar, mas quando você é um líder, ainda mais cristão, que segue a Deus, meu amigo, o estrago é grande. O estrago é grande. Tu tem que se policiar muito, tu tem que pensar muito antes de falar, antes de tornar prático. Você tem que parar para pensar, o que é que eu vou fazer aqui? Porque pode gerar uma consequência terrível na sua vida. Principalmente dos líderes, de quem está na frente. A dos membros, o camarada faz, daqui a pouco a gente... Mas o pastor fica marcado. Poxa, uma vez eu estava conversando com o pastor Marco, e o pastor Marco conversando comigo, o líder não pode nem dizer que está com uma depressão. Porque o que vão pensar? O pastor está com depressão. Elias teve depressão. E a gente fica aqui se aguardando. Não, você é humano. O líder é humano. Sente dor de barriga, dor de cabeça. É igualzinho. A diferença é que Deus escolheu ele para ser líder. Só isso. Então aqui diz assim, na segunda vez. Aí Moisés vai lá conversar com Deus, porque o povo estava perturbando ele querendo água. Aí, ó. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e o seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha. Agora não é mais ferir, agora vai falar. Irmãos, a rocha na Bíblia tipifica Cristo. Lá na frente, Moisés ia saber disso. A rocha é Cristo. A rocha foi ferida a primeira vez. Agora você não fere mais a rocha, agora você fala a rocha. Jesus não pode ser ferido duas vezes. Jesus foi ferido, foi morto na cruz. Ele não vai morrer de novo. Agora você fala a ele. Que a gente fala aqui, né? Em nome de Jesus eu te peço isso. Em nome de Jesus me abençoa. Em nome de Jesus eu te entrego. É assim. Então, Moisés vai lá falar com Deus agora e diz assim, e o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com seu irmão Arão, reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha. Até aqui estava tudo bem. Então, ainda estava fazendo a vontade de Deus. E Moisés disse, escutem rebeldes. Pronto, começou a dar ruim aqui. Começou a dar ruim aqui, quando ele fala. Escute rebelde. Será que teremos
que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Deus mandou ele fazer o quê? Falar. Deus mandou falar. E ele fere a rocha. Jorrou água. Ó, jorrou água. Deus te deu autoridade para você fazer a obra dele. De que maneira tu está usando essa autoridade para fazer a obra de Deus? Porque quando você tem autoridade e poder, como Moisés tinha aqui, ele desobedeceu a Deus, ele feriu a rocha de novo, e não era para ter, porque Deus mandou falar e ele feriu e saiu. Então quer dizer que com a autoridade que Deus te deu, você pode fazer coisas erradas. Por isso que naquela passagem da Bíblia que diz assim, mas Senhor, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Sabe o que é maravilha? Maravilha, lá na Bíblia, mostra que o lenço de Paulo curava, a sombra de Pedro curava. Tem gente aí que vai chegar diante de Deus e vai dizer, mas em teu nome eu fiz maravilha. Nunca vos conheci. É o que vão ouvir. Desobedientes que estão aí com autoridade e estão fazendo o que é errado. Aí olha só. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade, à vista dos israelitas, vocês não conduzirão. Eu tirei os olhos aqui, me perdi. Para a terra. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Irmãos, Moisés era assim com Deus. Ó. Como o pessoal diz aí, né? Fechamento. Era fechamento com Deus. Tinha uma intimidade tremenda com Deus. Quando ele comete esse erro, Moisés comete um erro imperdoável para a realidade daquele momento. Imperdoável. E Deus não vai passar a mão na cabeça de Moisés. Agora vamos lá para Deuteronômio 3, 23. Aí o que Moisés vai fazer? Olha bem, o que Moisés vai fazer aqui em 3, 23. Naquela ocasião, olha o que ele fala. Implorei. Eu fiquei emocionado, irmão. Quando eu estava lendo esse texto aqui, eu fiquei emocionado. Porque você tem um trabalho tremendo de liderar, de estar ali pagando preço a tua vida toda. E chegar no final, acontecer isso. Aí Moisés, ele implora ao Senhor. Olha só, ele implora. Naquela ocasião, implorei ao Senhor, ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão. A bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, ele está falando com o povo, ó, todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Aí Deus fala, basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Moisés, eu sei que aquele povo não valia nada. Estava ruim para Moisés, povo desobediente. E aquele povo não entrou na terra prometida. Aquele povo todo não entrou na terra prometida. Mas Moisés aqui comete outro erro. Ele tenta terceirizar a culpa. Ele chega para o povo e diz, a culpa é de vocês. Não, a culpa é de Moisés. Porque se a culpa fosse do povo, Deus deixaria Moisés entrar na terra. Então, se você perde a linha, se você faz uma coisa errada, a culpa é tua, meu irmão. A culpa é minha. O erro é meu.
Pô, se Deus me deu 2 filhos para eu criar, se eu não educar, a culpa é de quem? Minha. Eu que estou errado. Então, não terceirize a culpa, traga a culpa para você. E tem pecados, irmãos, que a gente comete. Tem coisas que nós fazemos que não vai nos tirar do céu. Moisés não perdeu o paraíso. Tem coisas que eu e você fazemos que não vai nos tirar do céu, mas vai impedir você de viver um sonho. O sonho de Moisés era entrar na terra prometida. Mas aquele erro, aquela atitude errada, tirou ele da terra prometida. Não é triste? Então, irmãos, pare para pensar antes de cometer um erro, antes de fazer qualquer coisa. Pare e pense. Analisa. Seja frio. Quer dizer, Moisés não entrou na terra prometida. E Adão e Eva, que estavam dentro da terra prometida, perdeu a terra prometida lá dentro porque desobedeceu também. Para pensar. Moisés não entrou, mas tinha gente que já estava lá dentro, que era Adão e Eva, e eles foram expulsos por causa de uma desobediência. Agora para pensar. Tem muita gente que está vivendo um paraíso. Está aqui, ó, é crente, está na igreja, está cantando, está louvando, está agradando a Deus. Mas a Bíblia diz o quê? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, tem que ser fiel até a morte. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma mulher que estava na feitiçaria. Aí ela falou, eu fiquei por 22 anos na Assembleia de Deus, no círculo de oração. Ontem eu vi isso na internet, e ela falando que ficou 22 anos dentro da igreja orando, e hoje ela está na feitiçaria. Então, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. É ser fiel até a morte. Amém, irmãos? Agora eu vou falar de outro personagem. Esse aqui é mais descarado. Esse aqui foi sem vergonha. Porque Deus falou direto com ele. E ele faz uma coisa terrível. De quem é que eu estou falando aqui? De quem é que eu vou falar? Que desobedeceu a Deus descaradamente. Quem é? Não. Jonas. Pô, Deus chega para você é profeta, você ouve a de Deus. Ô Jonas, lá em Nínive tem um povo que se rebelou contra mim, ou que está fazendo coisa errada. Eu quero que você vá lá para você pregar para ele, que eles vão se arrepender. Só que Jonas, ele era irado com aquele povo, porque aquele povo, ele pegava os seus filhos, tinha aqueles deuses de ferro, eles tacavam fogo ali, naquele ferro, quando aquelas mãos estavam incandescentes, eles sacrificavam os filhos, colocando naquelas mãos incandescentes, matava seus filhos. E eles faziam coisas terríveis. E Deus falou, se fosse pregado lá para eles, eles iam se arrepender. Mas Jonas, conhecendo a natureza daquele povo, falou, não vou fazer isso não. Eu não quero que esse pessoal se arrependa. O que Jonas fez? Jonas estava aqui. Nínive ficava da onde ele estava. 800, isso aí eu fui pesquisar, há tem uns meses que eu pesquisei, quase 900 quilômetros de distância que ele teria que percorrer. Qual a atitude que ele toma para desobedecer a Deus? Ele vai para Jope. Sabe quantos quilômetros é da onde ele estava para Jope? Cerca de 3.777,66 quilômetros, porque hoje tem como fazer essa contagem. Ele vai no caminho oposto do que Deus mandou. Geralmente, quando a gente desobedece a Deus, a gente vai sempre para o oposto.
sempre para o oposto da vontade de Deus. É coisa terrível. O que eu aprendo aqui logo de cara, que a desobediência faz você andar para trás. O oposto da vontade de Deus, é o contrário. Se você for analisar, ele andou para trás da vontade de Deus quase 4 vezes. Por quê? Para fazer a vontade de Deus era 884,72 quilômetros. Para ir contra, ele foi 3.776,66 quilômetros. O contrário. Fazer a vontade de Deus era muito mais fácil. Era muito mais fácil fazer a vontade de Deus, era mais perto. Outra coisa que eu aprendo, faz você perder tempo. Faz você perder tempo. Sabe por que faz você perder tempo? Porque Deus falou para ele que ele ia fazer o que ele mandou. Só perdeu tempo. Porque depois ele teve que fazer o que Deus mandou. Outra coisa que eu aprendo, Deus sempre dá uma nova chance para você fazer a vontade dele. Sabe aonde que o peixe deixou Jonas? Foi em Nínive, não. Não foi em Nínive, não, porque eu descobri que em Nínive não tem mar. Vocês podem pesquisar. Nínive não tem mar. O peixe deixou ele exatamente no lugar da onde ele saiu. O peixe vai vomitar ele no lugar de partida. E daqui ele desobedeceu para cá. Aí o peixe deixa ele no lugar que ele desobedeceu. Então, assim, ó, vou botar você num lugar. O peixe vem e deixa ele aqui, porque ele teria que andar agora os 800 e poucos quilômetros. Nínive não tem mar, eu não sabia. Porque a gente fala, ele foi para Nínive. Ele foi. Mas o peixe não deixou ele em Nínive, vocês podem pesquisar. Então, Deus está dando muita chance para todo mundo aí de recomeçar. Mas sofre pra caramba primeiro, né? Sofre pra caramba. Deixou ele lá. Outra coisa que eu aprendo, a desobediência traz prejuízo. Quando ele entra no barco e que vem a tempestade, o que acontece? Ele estava lá no porão do barco, desceu. Aí aquela tempestade, todo mundo clamando pelos seus deuses. Aí o dono do barco vai lá, rapaz, tu está dormindo aí, rapaz? Está todo mundo clamando lá. Aí ele confessa. O culpado sou eu, se vocês me jogarem para fora do barco, essa tempestade vai passar. Aí o cara ficou temeroso em jogar ele, mas era a solução. Então, a desobediência, ela faz você ter prejuízo. Qual foi o prejuízo que eles tiveram? Prejuízo da bagagem, prejuízo do barco. As pessoas que estavam ali viajando com ele, todo mundo perdeu tudo, porque tiveram que jogar tudo no mar. Quer dizer, a desobediência, ela traz prejuízo para nós. Aí foi prejuízo para o barco, como eu falei, para a bagagem, para o próprio Jonas, né? Outra coisa que eu aprendo com a desobediência, irmão, uma coisa que eu aprendo é não colocar pessoas desobedientes no barco da sua vida. É isso mesmo. O camarada, tu sabe que ele é desobediente. Aí, se o dono do barco soubesse que Jonas era um desobediente, talvez ele não deixasse entrar. Talvez você possa até deixar uma vez porque você não saiba. Mas se você souber que essa pessoa é desobediente, não coloque no barco da tua vida, porque ela vai trazer prejuízo para você. Ora por ela, clama por ela, mas não bota no barco da sua vida. Sabe quem é que você pode botar no barco da sua vida? Jesus. Porque se Jesus estiver no barco da sua vida, quando a tempestade vier, ele vai estar lá para te socorrer. Mas não bota Jonas no barco da tua vida, não. Tá? Outra coisa que eu aprendo, que eu coloquei aqui, mas é mais uma zoação. A desobediência fez o Jonas virar um bife à milanesa. Há muitos anos atrás eu escutei uma pastora falar isso.
Ela disse que Jonas, dentro do peixe, o que tem? Tem aquelas gosmas do peixe, né? Ele devia estar todo envolvido dentro daquilo. E quando o peixe vomita ele na praia, aquela gosma que ele estava junto com a areia, e ele rolando na areia, ele virou um bife à milanesa para ser frito. Se você não quiser virar um bife à milanesa, obedeça. Obedeça a Deus. Mas não é verdade? Porque vai trazer prejuízo, e às vezes prejuízo até para a saúde. Irmãos, eu conheço pessoas que cometeram desobediência e que estão pagando o preço até hoje. Eu não estou falando de alguém que me contou, não. Eu conheço várias pessoas. Teve uma que a mãe, o pai, os irmãos falaram assim: minha filha, esse rapaz não é para você. Todo mundo conhece ele. Você vai se dar mal casando com esse rapaz. Sabe o que ela falou? Se vocês não deixaram me casar com ele, eu vou me matar. Vou me matar. Aí o pai falou: tudo bem. O pai não foi no casamento. Irmãos, essa pessoa que eu conheço está sofrendo até hoje. Está 30 e poucos anos esperando esse camarada voltar, que ele abandonou ela. E foi avisado. Foi dito: não faça isso. Mas ela desobedeceu o pai, desobedeceu a mãe. Né? O pastor Cláudio Duarte conta uma história de uma menina que chegou para ele e disse assim: ah, pastor, eu vou casar. Aí ele falou: legal, você vai casar. Mas só tem um problema, pastor. Ele bate na mãe dele. Aí o pastor: então você deve casar rápido com ele, porque a mãe dele precisa parar de apanhar. Caramba, cara, para pensar. Se o cara bate na mãe, se ele bate na mãe, o que tu acha que ele vai fazer com ela? Não é brincadeira. Ah, mas eu gosto dele. Ah, gosta dele. Então, irmãos, não é fácil. Não é fácil, não. Mas não é. Precisa uma dica maior do que essa. Ó, a tempestade, quando ela está para vir, ela dá sinais. Ela dá sinais. Você está aqui, daqui a pouco está vendo o céu escurecer, começa a ventar. A dona de casa começa a ir lá no varal, tirar as roupas do varal e tirar, porque sabe que está vindo uma tempestade, dá sinais. Mas não é isso? Lá com Paulo, lá em Atos 27, naquela tempestade que houve, Paulo chega para o dono do barco e diz assim: ó, é melhor a gente não partir daqui, porque está vindo uma tempestade e ela vai ser prejuízo para o barco e para as pessoas. Não deram ouvido o que Paulo falava e partiram. Quando começou a viagem, aquele mar tranquilo, e eles pensavam que tinham conseguido o objetivo. Dentro de pouco tempo, se levantou uma grande tempestade, ao ponto de o barco se quebrar, rebentou tudo. Só que Paulo, dentro daquele barco que estava sendo levado para Roma, ele recebe a visita de um anjo e que diz para ele: Paulo, fica tranquilo, porque só o barco vai se quebrar, mas nenhum dos que estão com você vai se perder. Deus trouxe esse consolo, porque ele estava sendo levado como prisioneiro, ele não podia fazer nada. Mas com aqueles que entram na tempestade inocentemente, Deus tem misericórdia. Então, olha o que a desobediência traz. Então, irmãos, a obediência é o contrário, irmão. Quando você obedece a Deus, as coisas fluem. Então, a palavra de hoje é: pense bastante antes de tomar uma atitude. Pense 1, 2, 10, para não desobedecer a Deus. Porque a desobediência, ela é clara. E às vezes, o nervosismo, a ira, ela faz a gente tomar atitudes
que você vai se arrepender depois. Então, para pensar, pensa 1, 2, 3, dá vontade de tu fazer aquilo. Não faz não, vai dar ruim. Não faz não. Se lembra dos 10 leprosos? Olha a obediência. Os 10 leprosos, eles chegam até Jesus e falam assim: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. Aí Jesus fala assim: vai e se apresenta ao sacerdote. Eles não estavam curados ali não. Sabe quando que eles foram curados? Quando eles obedeceram a voz de ir. No caminho indo, obedecendo o que Jesus falou, ele foi curado, eles foram curados. A obediência, ela traz cura. Naamã, quando veio até o profeta Eliseu, pensando que o profeta ia receber ele, e ele fala, quando ele chega lá, que o profeta vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Ele começa a reclamar: eu pensei que eu fosse chegar aqui, que ele fosse colocar as mãos sobre mim, e ia clamar o Deus dele, e eu ia ser curado. Eu vou me embora. Aí não quis fazer o que Deus mandou. Aí os jovens lá que estavam com ele, os soldados: meu general, se ele tivesse te pedido alguma coisa difícil, só pode ir lá fazer isso. Quando ele obedece, quando ele obedece, que ele desce lá, que ele dá o primeiro, o segundo, não podia ser 3 não, irmão. Não podia ser 4 não. Tinha que ser 7. Tinha que ser 7. A obediência. Quando ele completa de dar o 7º mergulho, ele levanta purificado. Obediência. Então eu acho que o que Deus quer de nós é a obediência. Eu sou sincero para vocês. É claro que geralmente os filhos, quando estão sendo criados, eles desobedecem a gente. Eles desobedecem. Mas se a gente pudesse fazer um pedido, e esse pedido ser realizado, você está com um filhinho de 2, 3 anos, Senhor, eu quero que esse menino seja obediente até ele crescer. Não seria uma benção? Pô, tu não se preocuparia, o garoto ia sair para a rua, você ia ficar em casa sem dormir. Meu Deus, o que o garoto está fazendo? Quantas vezes lá em casa o Anderson saía, às vezes estava com os colegas, e eu não, que eu ainda dormia, a Vânia não, ficava na porta lá olhando ele chegar. Mas seria tão bom, né? Mas é a vida, é a trajetória. Então, na nossa trajetória, na nossa vida, vai aparecer coisas que vai exigir de você uma atitude. E que esta atitude seja uma atitude de obediência à palavra de Deus. Amém, irmão? Hoje é dia dos pais. Hoje é dia dos pais. E Deus deu para cada pai aqui autoridade sobre sua família. E você não pode desobedecer a essa responsabilidade. Foi isso que aconteceu com Eli. Eli, o profeta Eli, que tinha os seus 2 filhos, que não faziam aquilo que Deus mandava. E Eli foi responsabilizado pela desobediência dos filhos, porque não corrigiu os filhos. Ao pecado de você não usar a autoridade de Deus para fazer o que Deus mandou, e também o pecado de você negligenciar. Por exemplo, ele te deu autoridade, aí você usa, mas não usar a autoridade que Deus te deu é pecado também. Então, como hoje é dia dos pais, eu queria que Deus desse para vocês essa autoridade, essa visão, para nós que somos pais, para guiarmos a nossa família no temor do Senhor, pedindo sabedoria, pedindo entendimento, pedindo revelação de Deus, porque não é fácil nos dias de hoje
nós como pais, tá liderando uma família. E que a nossa família seja bem-aventurada e que você consiga, né, nessa trajetória, fazer a vontade do Senhor, sem negligenciar a vontade de Deus. Amém, irmão? Fico com essa palavra. Hoje eu falei para a Vânia que eu ia falar pouco, que é dia dos pais. Eu não sei nem se eu falei pouco. Que horas tem aí? Ih, falei para caramba, não adianta. Não adianta. Falei para a Vânia, eu vou falar só meia hora hoje, porque é dia dos pais. Aí eu nunca consigo, irmão. Irmão, me perdoa. Vem, pastor Daniel.